do Rio Azul. As ruas são de ouro, de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Errei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não há mais noite ali. Não nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do Rio Azul. Glória a Deus. Que você esteja tendo uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Que
que o Senhor possa visitar o seu lar nesta noite e que você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você nesse momento uma porção da palavra do Senhor para abençoar a sua vida e a sua casa nesta noite. Amém. E o texto que eu gostaria de estar trazendo nesta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos milagres do Senhor Jesus que ele fez no comecinho ali, no início do seu ministério. Aqui conta a passagem de Jesus curando a sogra de Pedro. E eu gostaria de estar fazendo a leitura com você neste momento. Se você tiver uma Bíblia na sua casa e quiser acompanhar comigo, eu quero ler o capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 31 até o verso de número 41. Do 31 até o 41. Amém? Que Deus abençoe todos que estão nos assistindo. André Reis Pereira, Simone Santana. Que Deus possa falar com vocês neste momento de uma forma abundante. Amém? Vamos para a leitura do texto então. A partir do verso de número 31 diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, de demônio, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da vizinhança. Verso de número 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Amém? Aqui, nesta passagem, nós vemos o Senhor Jesus no início do seu ministério. E eu quero estar falando um pouquinho hoje sobre a cura da sogra de Simão, Pedro. Como que o Senhor operou um milagre na vida daquela mulher que estava à beira da morte. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, é necessário que a gente analise também o contexto, o que aconteceu antes disso. E nós acabamos de fazer a leitura. Aqui diz que o Senhor, ele estava no templo ensinando. Nós lemos aí no verso de número 31, que diz: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. O Senhor Jesus, ainda criança, quando ele tinha lá os seus 12 anos, diz a palavra de Deus em Lucas 2, que seus pais ele foi com os seus pais para Jerusalém, para ali adorar a Deus, e o Senhor, ele acabou de alguma maneira sendo esquecido ali pelos seus pais. E depois de 3 dias eles perceberam que haviam esquecido algo, e era o seu próprio filho.
E eles voltaram desesperados em Jerusalém, e chegando lá, isso está narrado em Lucas capítulo 2, verso de número 46. Chegando lá, eles veem o menino Jesus com apenas 12 anos de idade, sentado ali junto com os doutores da lei, com os fariseus. E ali ele ouvia o ensino daqueles homens, e ele questionava, ele discutia com aqueles homens. Então o Senhor, desde criança, ele já trazia o ensino. E aqui, ele já com os seus 30 anos de idade, no início do seu grande ministério, ele ia na sinagoga todos os sábados, e ali ele ensinava a palavra de Deus para aquelas pessoas. E o Senhor estava lá naquele sábado, na sinagoga, ensinando. E veja que interessante, aquelas pessoas, elas viam o Senhor Jesus ensinando, e eles diziam, eles muito se maravilhavam do seu ensino, porque a sua palavra, ela era com autoridade. As pessoas, elas viam o Senhor Jesus pregando, ensinando, e elas notavam que existia algo diferente naquele homem. O Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado, e ele estava ensinando ali algo que era a própria palavra dele. Ele mesmo havia escrito aquela palavra, ele mesmo havia determinado tudo aquilo antes da fundação do mundo. Então, quando ele pregava a palavra, quando ele ensinava, quando ele abria o livro diante daquele pessoal, daquela congregação, as pessoas diziam, mas que sabedoria é essa? Quem é esse homem? Afinal, Jesus, ele nasceu ali numa família humilde, numa cidade humilde, na Galileia. Ali as pessoas eram pobres, as pessoas não tinham instrução, a maioria daquelas pessoas ali eram ignorantes, e eles olhavam para o Senhor Jesus e diziam, que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa? Onde esse homem adquiriu tanta sabedoria? Não é este filho de José, o carpinteiro, e de Maria? Seus irmãos e irmãs não estão aí junto de nós? Esse homem nunca estudou, ele nunca foi para a escola. E de onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria vem do próprio Deus, porque o Senhor Jesus é o próprio Deus. E aquelas pessoas, elas não compreendiam aquilo. Aquelas pessoas, muito deles, eles não creram que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, o prometido das Escrituras. Mas nós cremos que o Senhor é o Cristo e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Se você crê nisso, você é um bem-aventurado. E o Senhor estava lá ensinando aquele povo. E de repente acontece algo impressionante. Enquanto o Senhor Jesus estava ali ensinando, diz a palavra aqui no verso de número 33, diz assim, achava-se na sinagoga, a sinagoga nada mais é do que uma igreja, era a igreja dos judeus, e é ainda hoje, né? Achava-se na sinagoga um homem possesso de um demônio, e bradou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Então aquilo foi algo que as pessoas viram e ficaram impressionadas. Porque até então existiam muitas pessoas possessas de espíritos imundos. Mas não havia ninguém que com apenas a sua palavra expulsasse aqueles demônios. Existia sim muitas pessoas, muitos judeus que eram exorcistas ambulantes. E quando eles faziam aquela sessão de exorcismo, muitas das vezes as pessoas, elas se machucavam, elas se feriam. Algumas pessoas até morriam porque não suportavam daquele espírito, ficava se debatendo. Mas agora aparece um homem que somente com a sua palavra ele diz, espírito imundo, saia deste homem. E diz a palavra que o espírito ele saiu e o homem não sofreu lesão nenhuma. Aquele homem ficou curado. Esse é o nosso Senhor Jesus, que apenas com a sua palavra, Ele tira todo o mal, Ele remove todo o mal da sua casa, da sua vida e da sua família. E esse mesmo Jesus, Ele continua agindo hoje. Esse mesmo Jesus que expulsava os demônios com a sua palavra há 2000 anos atrás, Ele é o mesmo, ontem, hoje
e sempre. Amém? Eu creio que esta noite pode ser uma noite de cura para você, para sua casa e para sua família. Eu creio nisso, você crê? Aleluia. Continuando aqui na nossa mensagem. Então Jesus estava lá no templo ensinando. De repente aparece um homem possesso de espírito imundo, e o Senhor, apenas com a sua palavra, ele expulsa aquele demônio. E todos ficaram maravilhados do seu ensino, conforme nós vimos aí no verso de número 32. O Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Como diz a canção, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor Jesus, ele tem poder e autoridade sobre as forças da natureza. Nós podemos ver que ele, apenas com a sua palavra, quando veio aquela forte tempestade sobre o barco, os seus discípulos, o Senhor Jesus disse para os ventos e para as ondas: cala-te, vento, acalma-se as ondas. E naquele momento fez uma bonança naquele lugar. E os próprios discípulos disseram: quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? O Senhor, ele tinha poder sobre a morte. Todas as vezes que a morte se encontrava com ele, a morte, ela não suportava a presença do Senhor, e aquilo que havia morrido voltava à vida. Foi assim com a viúva, o filho da viúva de Naim. O Senhor tocou no caixão, o menino reviveu, sobreviveu, voltou à vida. A filha de Jairo, Talita, também ela voltou à vida depois da palavra do Senhor. Lázaro, depois de 4 dias morto, o Senhor o chamou para fora e ele reviveu mais uma vez. Aleluia. Então, o Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. E esse Senhor Jesus, ele começa a se manifestar ali no meio do povo. E as pessoas, como eu já disse, elas não compreendiam de onde vinha tanta autoridade, de onde vinha tanto poder. E agora nós vamos entrar no nosso texto, na nossa mensagem de hoje, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Pedro, ele fazia pouco tempo que ele estava caminhando com o Senhor Jesus. O Senhor estava ali no começo do seu ministério, ele iria escolher ainda os seus 12 apóstolos, aqueles que iriam andar, caminhar com ele de perto. E Jesus, por algum motivo, ele decide ir para a casa de Pedro. Eu acredito que o Senhor nunca tinha ido até a casa daquele homem. E por algum motivo ele decide ir. Nós não sabemos se Pedro o convidou ou se ele mesmo se convidou para ir até lá. Mas é mais provável que Pedro o convidou para ir até sua casa. Talvez ali para jantar com ele, talvez para que ele conhecesse os seus familiares. Então, o Senhor, ele segue até a casa de Simão Pedro. E olha o que acontece quando o Senhor, ele chega até a casa de Pedro. No verso de número 38, diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Quando o Senhor Jesus chegou naquela casa, a sogra de Simão Pedro, ela estava com uma febre muito alta. Esse mesmo texto ele repete em Marcos e Mateus, mas nós lemos aqui em Lucas. Lucas, ele dá um detalhe que os outros não deram, os outros apóstolos não deram. Lucas, talvez pelo fato dele ter sido médico, ele coloca um detalhe aqui, ele é mais específico. Ele diz que ela tinha uma febre, e não era uma febre comum, era uma febre muito alta. E nós sabemos que naquela época uma febre muito alta, ela era fatal. A pessoa, ela poderia facilmente morrer. Naquela época não existia dipirona, não existia os remédios que nós temos hoje, que ajuda muito as pessoas para diminuir a temperatura do corpo. E também não se sabe qual foi o motivo que levou aquela mulher a ter aquela febre alta, mas o fato é que ela estava muito mal. O fato é que aquela mulher provavelmente iria falecer daquela doença, daquele mal.
E quando o Senhor Jesus chega, algumas pessoas chegam até ele e rogam, e pedem e suplicam para ele: Senhor, aquela mulher está muito mal, ela está com uma febre muito alta. E o Senhor Jesus prontamente, ele se achegou até aquela mulher. Olha o que diz aqui: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Aleluia. Aquelas pessoas, elas já haviam presenciado os milagres do Senhor Jesus, e por isso eles foram e pediram para que o Senhor fizesse um milagre, fizesse uma cura para aquela mulher. Não foi à toa que aqueles homens chegaram e pediram para ele fazer aquilo, porque eles já haviam visto o que o Senhor Jesus tinha feito ali na sinagoga. Eles viram que em Jesus havia poder, eles viram que em Jesus havia virtude, eles viram que o Senhor Jesus, ele tinha algo diferente. E quando o Senhor ele chega naquela casa, aqueles homens chegam e rogam e pedem para ele: Senhor, faça alguma coisa, porque aquela mulher, ela vai morrer, ela está com uma febre muito alta. E o interessante é que o Senhor, quando ele ouve aquilo, olha o que ele faz. Ele se achega até aquela mulher e diz que ele se inclina para ela. Provavelmente aquela mulher estava deitada e o Senhor ele se inclina para ela. Aqui nos dá a ideia de que quando nós pedimos algo para Deus, quando nós clamamos a Deus, quando nós elevamos a Ele a nossa oração com sinceridade, Ele inclina os ouvidos para mim e para você. O salmista Davi, ele diz na sua oração, ele diz: Senhor, inclina os teus ouvidos para a oração do teu servo. Olha que coisa linda. Todas as vezes que você ora a Deus, todas as vezes que você clama ao Senhor, todas as vezes que você coloca diante dele o seu problema, a sua situação, o Senhor inclina os teus ouvidos para o seu clamor. Ele inclina os teus ouvidos para o seu clamor. E ele se inclina para aquela mulher e ele repreende a febre. E naquele mesmo momento, aquela mulher, ela tem a sua saúde restaurada. Naquele mesmo momento, a febre deixa aquela mulher. E ela, no mesmo momento, se levanta e ela passa a servi-los. Servir o Senhor Jesus e servir todos aqueles que estavam com ele ali. Jesus verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia e depois subiu aos céus e foi recebido em glória e está sentado à direita do Pai? Você crê nisso? Então você é uma pessoa feliz. Você pode ter certeza que você tem um Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é nosso advogado fiel. Nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lá em João, capítulo 3, verso de número 2, diz que um religioso, um fariseu, um homem da lei, ele foi procurar o Senhor Jesus à noite. Ele foi à noite porque ele não queria ser visto pelos outros religiosos. Talvez ele tivesse vergonha, não queria expor a sua imagem. E ele chegou para Jesus e a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, ele falou: Mestre, nós sabemos que você é o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se verdadeiramente não for. Então aquele homem, ele reconhecia que o Senhor era o Filho de Deus, ele reconhecia que ele tinha poder sobre os demônios, ele reconhecia que ele tinha todo o poder nas suas mãos. O Senhor Jesus, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu queria falar um pouco mais sobre este milagre que o Senhor operou na vida desta mulher. E eu gostaria de trazer para nós aqui, aplicar
para a nossa realidade este grande milagre que o Senhor operou na vida daquela mulher. Primeiro, que ele se inclinou a ela. Se você orar a Deus com sinceridade no coração, se você colocar diante do Senhor os seus problemas, se você colocar diante do Senhor tudo aquilo que você necessita, o Senhor, ele pode sim ouvir o seu clamor e ele pode agir em seu favor. E ele repreendeu a febre. Olha que coisa interessante. Aqui a gente não vê o Senhor Jesus repreendendo a febre, e a palavra não fala que depois de 1 hora ela ficou curada, ou depois de 1 semana ou 1 mês. Não. A cura, ela foi imediata. O Senhor Jesus, ele deu uma palavra, e aquela mulher, ela foi curada imediatamente. Isso nos mostra que quando o Senhor, ele dá uma palavra, quando o Senhor, ele libera a bênção na minha vida e na sua vida, quando o Senhor, ele determina a cura, ela é imediata. Amém? Você crê nisso? O Senhor Jesus, quando ele libera uma palavra para a sua vida, isso é imediato. E eu creio que nesta noite o Senhor, ele vai enviar um milagre para a sua vida. Eu creio que nesta noite o Senhor, ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Tantas coisas difíceis, tantas coisas ruins que estão acontecendo nos últimos dias. Isso nada mais é do que já está registrado nas Escrituras. O Senhor já disse que nos últimos dias tudo isso iria acontecer. Haveria peste, fome, haveria pandemias, haveria o amor de muitos iria se esfriar. Então o verdadeiro cristão, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que está alinhado com a palavra de Deus, ele não deve se surpreender com tudo isso, porque tudo isso já está registrado na palavra de Deus. Mas nós temos que permanecer firmes no caminho, nós temos que permanecer firmes na palavra do Senhor. Aqui, esta palavra nos ensina que esta mulher, a sogra de Pedro, eu tenho certeza que ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher que tinha fé em Deus. Mas mesmo assim essa mulher, ela ficou doente. Mesmo ela crendo em Deus, ela ficou doente. E tantos outros profetas, reis, homens de Deus, os próprios apóstolos, eles tiveram morte terríveis, perseguição, doenças, enfermidades. E todos eles passaram momentos difíceis. Então não é porque eu creio no Senhor Jesus, que você crê no Senhor Jesus, que não vai acontecer coisas ruins. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo por nós. O que nós temos que ter em mente é que nós temos que permanecer firmes na promessa de Deus na nossa vida. Isso não vai evitar que coisas ruins venham sobre nós, mas vai evitar que a nossa alma seja perdida, vai evitar que a nossa alma se perca. Então é necessário que, independente da situação, nós continuamos firmes na promessa de Deus. Porque nós vemos aqui essa mulher de fé, ela ficou enferma e ela quase morreu, mas o Senhor entrou na história, interviu na situação, e ela ficou curada, e ela passou a servi-lo. Então a minha oração nesta noite é para que o Senhor, ele venha sobre a sua casa, ele venha sobre a sua vida, e ele te cure, da mesma forma que ele curou aquela mulher, a sogra de Pedro. Note que aqui o autor, nenhum dos três, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, a intenção deles não foi falar o nome daquela mulher. Isso não importava, mas o que importa é o que o Senhor fez naquela mulher, na vida dela. Porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não vê raça, ele não vê classe social. O Senhor, quando ele olha para você, ele olha para dentro de você, ele olha para o seu coração. Samuel, quando foi na casa de Jessé, escolheu o novo rei, ele começou a olhar para a aparência exterior, e ele começou a julgar aqueles homens pelo seu exterior.
Mas o Senhor disse: Samuel, eu, Senhor, eu não julgo pelo que eu vejo do lado de fora, mas o que eu vejo do lado de dentro. Então, às vezes, a pessoa ela pode aparentar exteriormente uma coisa que ela não é, mas o Senhor Jesus, Ele sonda e conhece os corações, e quando Ele olha dentro de você, Ele vê se há sinceridade ou não. Então não tem como fugir desta percepção do Senhor, porque Ele sonda e conhece o meu e o seu coração. E aquela mulher, ela foi curada e ela passou a servir o Senhor. E quão gratificante é quando nós somos curados pelo Senhor, quando Ele nos resgata, quando Ele nos regenera. A gente passa a servir com alegria, a gente passa a amar o próximo com mais intensidade. Como diz a palavra, ame o Senhor Deus de todo o seu coração, toda a tua alma, toda a tua alma. Aleluia. E eu gostaria de tirar algumas lições aqui desse texto para a nossa vida. Aquela mulher, ela estava praticamente morta, mas Deus, Ele deu vida para aquela mulher. Em Efésios capítulo de número 2, verso de número 1 diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, no meio da sujeira do pecado, quando a gente estava perdido, sem esperança de vida, o Senhor veio e nos resgatou, Ele nos regenerou. Como diz a palavra, Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra que eu tenho para você nesta noite é que Ele pode dar vida para você também. Amém? Ele pode dar vida para você. A esperança. Talvez você ache que você não é digno, e realmente você não é digno. Eu não sou, ninguém é digno. Mas o Senhor, mesmo nós sendo pecadores, Ele deu a sua vida por nós, e Ele pode nos salvar, Ele pode te salvar, Ele pode te dar vida, e vida em abundância. E o Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua casa nesta noite. Faça como Pedro. Vamos trabalhar na hipótese de que Pedro chamou o Senhor para ir na casa dele. Pedro chegou e disse: Senhor, vamos lá na minha casa, eu quero que você conheça a minha família, a minha esposa, a minha sogra. E ele, sem saber, estava levando a vida da sua casa. Ele, sem saber, estava levando aquele que iria curar a sua sogra. Então, que nesta noite você possa levar a presença do Senhor para a sua casa. Ah, mas como que eu faço isso? Você entra no seu quarto, você fecha a porta, dobra o seu joelho e ora. Pede, chama pela presença dele. Porque ele diz que quando você entra no seu quarto, fecha a porta e em secreto você ora a Deus, o Senhor Ele te visita também em secreto e Ele atende a sua oração. Então passe a fazer isso. Talvez haja pessoas enfermas na sua casa. E quando eu falo em enfermidade, eu não estou falando somente de enfermidade do corpo, não, mas eu estou falando principalmente da enfermidade da alma. Existem muitas pessoas que têm o seu corpo saudável, mas a sua alma, o seu espírito estão doentes, estão enfermos. Existem muitas famílias que têm pessoas doentes dentro da sua casa. Nós temos visto muitas pessoas tirando a sua própria vida. Nós temos visto ultimamente, principalmente nesse período, pessoas depressivas, pessoas que não estão suportando, e são pessoas fechadas, são pessoas que não colocam para fora aquilo que elas estão sentindo. E às vezes as pessoas olham, os de dentro de casa olham e não percebem nada, mas dentro daquela pessoa existe uma bomba relógio que a qualquer momento pode explodir. Às vezes nós ouvimos a notícia que fulano ou beltrano tirou a própria vida, e a gente diz: nossa, mas como que isso aconteceu?
foi de uma hora para outra, não. Nunca é de uma hora para outra. Sempre existe um processo, e às vezes esse processo ele é longo, às vezes dura semanas, meses ou até anos. E o inimigo fica ali trabalhando na mente daquela pessoa. E se você não trouxer a presença do Senhor Jesus para dentro da sua casa, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir se libertar. Dificilmente essa pessoa ela vai conseguir voltar de volta à vida, assim como aquela mulher, a sogra de Pedro, voltou. Pode ter certeza que se Pedro não tivesse levado o Senhor Jesus até a casa dele, aquela mulher fatalmente iria perder a sua vida. Então, se você não trouxer a presença do Senhor para dentro da sua casa, você pode ter certeza que as pessoas que estão aí dentro sofrendo, elas certamente irão morrer fisicamente ou espiritualmente. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Então faça como Pedro, leve a presença do Senhor Jesus para dentro de sua casa. Existem neste momento muitas igrejas que se fecharam, e eu não quero aqui entrar nesse mérito, se está certo, se não está. Eu tenho a minha opinião, eu acho que não está certo, porque a Constituição ela dá liberdade para que a igreja ela permaneça aberta. A igreja ela é defendida pela Constituição. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui agora. Mas muitas pessoas estão em casa e as pessoas acham que pelo fato delas não estar indo num templo, Deus está longe delas, que Deus não pode agir. E isso não é assim. O Senhor Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria. O Senhor Jesus disse que todas as vezes que você clamar, Ele vem em seu socorro. Então chame a presença de Deus aí onde você está, na sua casa. Eu neste momento estou aqui pregando a palavra de Deus para você que está me assistindo, para minha família que está aqui também na sala acompanhando. Então nós temos, graças a Deus, também recurso. Temos a internet que faz com que milhares e milhares de pessoas sejam alcançados pela pregação da palavra de Deus. Então clame o Senhor, leve a presença dEle para dentro da sua casa. Faça como o apóstolo Pedro fez. Ele levou o Senhor Jesus até a sua casa. E o Senhor, chegando lá, ele viu que tinha uma pessoa que estava enferma, uma pessoa que estava à beira da morte. E o Senhor foi, inclinou-se diante daquela mulher e restaurou a saúde dela e trouxe ela de volta à vida. Então leve o Senhor de volta para a sua casa. E para encerrar esta mensagem, como eu já disse aqui, o Senhor, quando Ele cura por completo. O Senhor, quando Ele começa uma obra na sua vida, Ele vai até o final. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor Ele começa uma obra na sua vida, Ele vai até o final. E o Senhor Ele tem promessas para a sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? O Senhor Ele tem promessa para a sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor Ele vai começar uma grande obra na sua casa, na sua família. Se você tem algum problema de ordem espiritual, se você tem algum problema de ordem física, alguma pessoa enferma, alguma pessoa que necessita de uma cura, de um milagre, não hesite em clamar, em chamar pela presença do Senhor. Amém? Que você possa guardar esta palavra no seu coração nesta noite e que você possa aprender com esta palavra. Da mesma forma que o Pedro levou o Senhor Jesus até a casa dele e ele curou aquela mulher, você também pode levar a presença do Senhor até a sua casa. Amém? Boa noite aí pro Carlos Alberto. Fala, Carlão. Quanto tempo, hein? Deus abençoe a sua vida. Olha quem apareceu aqui, ó. Guilherme Bueno. Ei, Guilherme. Meu irmão Guilherme. E outras pessoas também que passaram por aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, rica e abundantemente. E eu quero orar neste momento. Orar para que o Senhor Ele possa confirmar esta palavra no seu coração. E que você possa
ter uma mudança de vida, para que a sua vida, a sua família possa ser restaurada. Amém? Vamos orar nesse momento então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar compartilhando da sua palavra. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor alcance, Pai, cada casa, cada coração e cada vida, Senhor. Que as pessoas possam ser tocadas pelo Senhor neste momento. Que essas pessoas, Pai, que estão necessitando de uma cura, de um milagre, Senhor, que elas possam fazer assim como Pedro fez, Senhor. Pedro, ele chamou o Senhor até a casa dele. E chegando lá, o Senhor lhe curou aquela mulher, ele restaurou a saúde e a vida daquela mulher. Então eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor possa visitar essa casa, que o Senhor possa visitar este lar, e que a presença do Senhor seja abundante, Senhor. Onde houver, ó Pai, um espírito de morte, onde houver, Senhor, um espírito de enfermidade, onde houver, Senhor, um espírito de contenda, qualquer enfermidade, qualquer ordem espiritual, Senhor, que o Senhor possa estar entrando agora com cura e restauração, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor, assim como o Senhor agiu na vida daquela mulher, Senhor. Onde houver uma pessoa enlutada agora, onde houver uma pessoa desanimada, onde houver uma pessoa, Senhor, deprimida, ó Pai, que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, que o Senhor possa visitar neste momento, Senhor. Eu também quero te pedir nesse momento que o Senhor visita, Senhor, toda a família, Senhor, da Miriam, do Cláudio, Senhor, todos os familiares que hoje, Senhor, perderam a sua mãe, a Dona Elza, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, que o Senhor possa estar indo com cura, restauração, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, todos os familiares, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita cada um deles, Senhor, e cura, Pai, nos cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém e amém. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Amém. Boa noite.